Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma matéria que saiu aqui na Financial Times sobre o julgamento de Bolsonaro. Olha só, o arriscado julgamento de Jair Bolsonaro é a manchete da Financial Times, que é uma revista muito importante lá da Inglaterra, e que captura de maneira muito concreta o risco que eu falo para vocês aqui. Olha só o que diz a matéria aqui logo no início. 5 juízes da Suprema Corte Brasileira deram um julgamento unânime que dividiu a nação, né? O Bolsonaro, ou seja, a Suprema Corte é unânime no julgamento, mas a nação está dividida. E aí eles falam que metade do pessoal acredita que Bolsonaro é inocente, metade acredita que ele é culpado de um suposto plano de golpe. O fato é que eles dizem aqui que a polícia enumerou um monte de evidências de um suposto plano, mas a verdade é que também que muitas evidências são frágeis e problemas ali têm acontecido, tem problemas de ligação, problemas lógicos nessa denúncia. E também falam que o próprio STF tem sido alvo de muitas críticas nesse processo. Ou seja, o que eles estão dizendo em última análise aqui é o que é arriscado esse julgamento de Bolsonaro? Exatamente porque podem transformar o Bolsonaro num mártir. É o que eu venho falando aqui. Mais do que isso, né? O povo brasileiro já há algum tempo quer um antissistema, quer alguém que brigue contra esse sistema. Olha o caso da Lava Jato, a gente viu a roubalheira que foi a Lava Jato aqui no Brasil, quanto que esse pessoal da esquerda roubou, e voltou todo mundo, cara. O sistema é foda, cara, o mecanismo tá aí com muita força para deixar político de esquerda roubar à vontade, a fazer as ladruagens dele à vontade. Tem que ter alguém para quebrar esta porra toda. E esse sentimento é o sentimento de muita gente aqui no Brasil. Quem que é a pessoa mais indicada para representar esse sentimento brasileiro? É o cara que está sendo perseguido pelo sistema, é lógico. É ele que está lutando contra o sistema. É o que eu falo para vocês, é por isso que Bolsonaro foi escolhido pelo povo brasileiro lá atrás também, quando quiseram tirar o Lula. Porque ele era o maior anti-Lula, era o maior anti-sistema. O pessoal está subestimando isso. E, no final das contas, fica o STF ajudando esse ponto. Essa notícia foi sugerida por Peter, o noveleiro ANCAP, Miojo de Picanha tem gosto de abóbora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eles falam aqui com todas as letras que o Alexandre de Moraes tem sido visto como alguém que exagera no cumprimento dos seus deveres, que expande o poder da Suprema Corte, supostamente para proibir um golpe de Estado e coisa e tal, mas no final das contas está claro para muita gente que eles querem, na verdade, é remover qualquer possibilidade do nome do Bolsonaro estar no voto ano que vem, estar na urna ano que vem. Né? Ou seja, o que eles querem, no final das contas, é impedir a candidatura de Bolsonaro e de qualquer um que possa ter voto contra Lula. É o que eu falo para vocês. Vocês estão achando que é só Bolsonaro? Não. O problema deles é com a direita que tem voto. A direita que não tem voto, eles não tem problema, não. O Marçal, Dória, essa turma toda aí que não tem... Caiado... A turma que não tem voto, para eles está tranquilo, não tem problema nenhum. O problema deles é a direita que tem voto. Essa que eles não querem. Aí vai Bolsonaro, vai o Tarcísio, vai a Michele, vai o Eduardo Bolsonaro, vai a turma ligada ao Bolsonaro diretamente ali, né? As autoridades brasileiras estão determinadas de ter um julgamento nesse suposto golpe antes da campanha começar, de forma que não tenha nenhuma ambiguidade legal que cercou Donald Trump, a reeleição de Donald Trump em 2014. Mas colocar Bolsonaro em julgamento, eles arriscam aumentar o perfil político dele, mesmo tornar ele um mártir. Ou seja, é o que eu falo para vocês. No momento que eles batem no Bolsonaro, o Bolsonaro ganha mais poder. Ah, mas ele não vai poder ser eleito em 2026. Pode ser que ele não seja eleito em 2026, mas o poder político dele vai estar monstruoso. Ele bota quem ele quiser, não só na presidência da República, mas no Senado. É o que eu falo para vocês. Por que eles estão apavorados com esse negócio da manifestação no domingo, dia 6 agora? Por que eles estão apavorados com a votação da anistia no Congresso? Porque isso é o Bolsonaro que está fazendo acontecer. Eles achavam que iriam destruir Bolsonaro. E detalhe, eles sempre fizeram isso, tá? É o que eu falo para vocês. Quando junta a imprensa e essa elite aristocrática de Brasília, quando eles se juntam no passado, eles sempre conseguiram tudo o que eles queriam. Eles podiam encher a bola de um político, podiam destruir a vida de um político. Sempre um político saiu da linha, está fora do que eles querem lá nessa elite aristocrática socialista de Brasília e da imprensa, os caras destroem a vida do sujeito. Com o Bolsonaro eles estão tentando isso desde 2019 e não conseguem.
está deixando o pessoal apavorado, eles estão vendo que estão perdendo o controle. Não, peraí. Democracia tem que ser aquela que a gente controla. Democracia que a gente não controla não pode, pô, aí não dá, aí fica ruim. Democracia que a gente não controla... Aqui, ó, a ameaça à democracia em si se tornou uma bola de futebol, é o que diz o pessoal, porque de um lado há quem diz que teve esse suposto golpe do Bolsonaro, mas de uma outra forma tem gente dizendo que, pô, que peraí, estão usando isso para dar um golpe contra Bolsonaro, e é verdade, né, é o que está acontecendo aqui. Enfim, eles estão colocando aqui a divisão da população brasileira, o quanto o pessoal acha que ele é culpado ou não é culpado, e no final das contas o que eles colocam é isso, é que não há unanimidade, ao contrário da Suprema Corte, o que vai ser arriscado esse julgamento, qualquer que seja o resultado. E de novo, o pessoal lá na Europa está muito contrário ao Trump, né? O Trump realmente tem feito muita besteira lá no governo americano. Eu espero que se o Bolsonaro ganhar em 2026, que ele não faça as besteiras que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos. O Trump está prejudicando a direita no mundo inteiro com essas medidas atabalhoadas dele lá. Mas no final das contas, o Trump ganhou, é uma coisa positiva. Por quê? Porque no final das contas isso diminui o poder dele com o tempo. Já tem muita gente que votou no Trump em 2024 que já não vai votar em 2028. Ou seja, né, já equilibrou o jogo. É o que eu falo para vocês, esse negócio de proibir o adversário de jogar é pior no longo prazo, né? Você garante que você ganhou aquele jogo, mas no longo prazo é pior. Por quê? Porque você está dando essa arma para ele de ser o antissistema. Os erros que acontecem no governo, e cada vez mais os governos são ineficientes e tem mais erros, são creditados ao presidente. É o Lula que está sofrendo o problema de popularidade, né? A gente vai falar sobre isso também no outro vídeo, a popularidade do Lula que está abaixo do chão, né? Já está chegando lá no inferno já, a popularidade do Lula. Por quê? Porque as críticas acabam todas caindo nele, as críticas acabam todas caindo no presidente, ao passo que a oposição ganha vantagem. Se lá nos Estados Unidos o Trump tivesse sido proibido de concorrer em 2024, tudo bem, pode ser que os democratas tivessem ganho, né? Ou pode ser que outra pessoa dos republicanos tivesse ganho também. Mas no final das contas, a imagem do Trump só iria ganhar com isso, ele ia ficar com um ar de mais antissistema ainda. A mesma coisa vai acontecer aqui com o Bolsonaro. Se ele for proibido de concorrer, ainda assim ele vai ter um poder enorme aqui no Brasil. Por quê? Porque o povo segue ele. E aí os deputados e senadores têm que seguir ele também, porque só ele que tem voto. É o que está acontecendo no caso da anistia. Por que tem tanta gente a favor da anistia na Câmara? Por que o Senado está falando que vai ter que aprovar também? Porque esse pessoal todo sabe que vai ter eleição em 2026. Se eles não forem onde tem voto, eles perdem o mandato deles. Tanto a Câmara quanto o Senado. Então tá todo mundo tendo que agradar Bolsonaro, porque só Bolsonaro tem voto no Brasil. E quem é que garante isso no final das contas? É justamente o STF batendo no Bolsonaro desse jeito. Então é bem interessante esse caso aqui, justamente por conta do quanto que aqui, ó, falando sobre a vantagem de Lula e Bolsonaro. Bolsonaro ganha qualquer pesquisa, de todas as pesquisas eleitorais aqui, Bolsonaro está na frente, com exceção de Atlas Intel, mas essa daqui já é velha, tá? Porque na verdade já tem a Atlas Intel mais nova que já dá a vitória para Bolsonaro também. Então, ou seja, o que o pessoal está dizendo é isso daí, estão querendo proibir Bolsonaro de concorrer para evitar um fator Trump no Brasil, mas na verdade vão dar mais força para esse sentimento anti-establishment, né? O que esse pessoal não percebe é o que eu venho falando para vocês. Não tem jeito, o Estado se tornou ineficiente, só tem chance quem lutar contra o Estado, quem quiser diminuir o tamanho do Estado no final das contas, né? Se não for Bolsonaro, vai ser outro pior ainda. Eu ainda estou falando isso para vocês, o pessoal ainda vai pedir para Bolsonaro concorrer em 2026. Não duvide disso, porque as alternativas que podem surgir entre aqui e lá podem ser muito piores do que Bolsonaro no final das contas. De novo, a população quer um anti-Estado, quer um anti-establishment, não quer ninguém ligado ao establishment, não quer ninguém ligado à situação atual, né? Se preparem, esse pessoal, não vai ser fácil não. Aqui tá o poder aqui, né? A elite aristocrática socialista de Brasília, e tá o povo do outro lado. Quem que vai ganhar essa parada? Não tem dúvida, o povo sempre ganha no final, meu amigo. Pode demorar um tempo, pode ser, né? Ditaduras duram um tempo e oprimem o povo pesadamente, coisa e tal, mas inevitavelmente no longo prazo o povo ganha, sabe por quê? Porque o Estado está cada vez menos eficiente, está cada vez mais fazendo lambança. É o que a gente tem visto acontecer, as lambanças todas que o Moraes tem feito por aqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.